Nesse nosso encontro de hoje, a palavra-chave é Jesus. É o nosso modelo, é o que nós temos de melhor, é o Espírito mais iluminado que passou pela terra. Então, diante disso, diante dessa luz que está lá na frente e que nós estamos caminhando para chegar até Ele, é que nós abrimos esse nosso encontro, com o nosso pensamento, com o nosso coração voltado a Jesus, voltado à espiritualidade amiga que está trabalhando incessantemente, querendo e torcendo para o êxito de todos nós. Jesus, a nossa casa está aberta, nosso coração está aberto, nossa mente está aberta para receber a palavra de hoje. Nós pedimos que permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, derrame sobre ela os fluidos necessários a cada um de nós, seja para acalmar um coração, seja para nos restabelecer, nos reequilibrar. Mas nós não sabemos o que todos precisam, mas a espiritualidade amiga, juntamente de Jesus, sabe perfeitamente o que cada um de nós está necessitando no momento. Então, dentro das possibilidades, que a nossa água possa ser magnetizada, fluidificada, para que quando cada um de nós tomar um pouquinho dela, nós possamos nos sentir melhor, mais equilibrados e com a mente mais disposta a olhar para frente, a olhar para o alto, olhar para trás e também agradecer por tudo já vivido, por tudo já superado. A casa e o evangelho de hoje é de Jesus. Então, Jesus pode entrar. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos irmãos desencarnados presentes que vieram assistir, que todos nós possamos estar juntos, vibrando na mesma frequência, que é na frequência do amor, da luz, da caridade e, sobretudo, desse amor que está lá na frente, que é Jesus. Vamos lá, gente? Vamos abrir o nosso evangelho? O evangelho está no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O item é o 5. Dai a César o que é de César. O meu encontra-se na página 110. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Item 5. Dai a César o que é de César. O meu está na página 110. Vamos lá? Vamos me dando ok, por favor, à medida que vocês forem encontrando, para que nós, então, possamos iniciar a leitura. Dai a César o que é de César. Então, ok aí para as meninas. Todo mundo, gente, já está ok? Para que nós, então, possamos fazer a leitura? Espero que o áudio esteja bom também, viu? Então, vamos lá. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, tendo-se retirado, decidiram entre si surpreendê-lo em suas palavras. Mandaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça, a moeda do dinheiro que se dá para o tributo, para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é essa imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tendo ouvido falar dessa maneira,
admiraram-se de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. São Mateus, capítulo 12, versículo 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, tendo horror ao tributo que lhes era imposto pelos romanos, dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual pergunta feita a Jesus: é nos permitido pagar ou não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, dizendo-lhes para restituírem a cada um o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob uma forma prática e usual e deduzida de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral acarretado a outrem, toda violação dos seus interesses, prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, assim como para com os indivíduos. O Evangelho de hoje nos retrata uma situação passada por Jesus. Naquela época, os fariseus, né, os romanos e os judeus, eles tinham que pagar o quê? Impostos ao imperador da época. Jesus estava sendo, então, perseguido, eles estavam querendo, de toda forma, que mandassem prender Jesus por alguma razão. Só que o tributo, ao qual naquela época era motivo de discussão, porque muitos achavam a forma de cobrança injusta, né? Essa discussão sobre o tributo estava gerando um burburinho muito grande na cidade. Então, eles foram, de uma certa forma, tentar contra Jesus, ou seja, nós vamos perguntar a Jesus se pagar os impostos é, de uma certa forma, lícito ou não, se nós devemos ou não pagar esses impostos. Jesus vai nos dizer que não é para pagar os impostos, e aí então nós mandamos prender Jesus, né? Por isso, quando eles perguntam para Jesus, lá no final do primeiro parágrafo, é nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? E Jesus responde: hipócritas, por que me tentais? Porque Jesus sabia exatamente qual que era a intenção de cada um que estava ali para com ele. Então Jesus lhe pede uma moeda, a moeda da época, e fala: de quem é esse rosto e essas escrituras que aqui estão? E eles falam: é de César. E Jesus, com a sua sabedoria, os dizem: dai a César, se é de César, dai a César o que é de César. Mas dai a Deus o que é de Deus. Então Jesus, nesse momento, nos chama mais uma vez a olharmos para nós mesmos. Quando Jesus fala, dai a César o que é de César, Jesus está dizendo também que nós vamos ter muitos desafios nos nossos caminhos. Muitas coisas nós vamos achar injusto fazermos o pagamento, né? Nós podemos olhar até para nós mesmos, questão terrena, o quanto que a gente paga. Mas Jesus só fala o seguinte: dai a César o que é de César. Se estão pedindo, não discutam. Não discutam a ponto de prejudicar.
A discussão, ela é boa quando ela é pacífica, quando ela não coloca ninguém em risco, né? Hoje em dia, as coisas tendem a estarem mais pacificadas do que antigamente. Mas Jesus fala o seguinte: dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E Jesus, ainda nessa passagem, nos ensina o seguinte: viva o que é da terra na terra, mas não esqueça o lado espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, porque ele é nossa morada temporária do nosso espírito. Nós precisamos dele para poder cumprir a nossa jornada. Mas Jesus nos pede o tempo todo que a gente se mantenha o quê? Em equilíbrio, né? Jesus fala que nós precisamos o quê? Passar pelas provas sem nos confundirmos. E o que é se confundir, né? É a gente saber que nós estamos na matéria, mas nós somos seres espirituais. Jesus está nos dizendo aqui nesse evangelho sobre a lei de amor. Quando ele fala, dai a César o que é de César, ele também nos chama a refletir sobre: você está fazendo pelo outro como você gostaria que fosse feito para você? Porque se cada um vai ter a resposta segundo as suas ações, qual é a sua ação de hoje? Né? Jesus, quando fala o que é de dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus, Jesus também está querendo dizer: você está dispensando algum tempo para cuidar do seu lado espiritual? Você está dispensando um tempo àquilo que Deus quer de nós e que Jesus passou pela terra e nos deixou, né, e pregou? Então, nós precisamos exercer, dentro dessas qualidades espirituais, também a nossa moeda. A moeda do amor, a moeda da paciência, né? Porque essa também é uma forma da gente dar a Deus o que é de Deus. E Jesus nos convida a olhar para nós mesmos, para saber o caminho que nós estamos trilhando. Porque para estarmos em equilíbrio, nós precisamos conhecer dos dois lados, físico e espiritual, para que nós possamos, então, ter o equilíbrio pertinente. Então, veja bem, Jesus sabe de todas as coisas. Antes que a pergunta fosse feita, Jesus já sabia muito bem da intenção daqueles que ali estavam, né? Jesus não pôde evitar a prisão, Jesus não pôde evitar que fosse pregado numa cruz, porque isso ele veio nessa missão, né? Uma missão difícil, mas Jesus era muito evoluído, né? Então, por isso ele veio para essa missão. Então, as maiores missões são dadas a grandes soldados, a grandes espíritos que as suportam, né? Que pode suportar. Então, Jesus veio para nos mostrar, para pregar essa lei de amor. E Jesus aguarda mais de 2000 anos que nós, então, possamos aprender sobre ele. Quando Jesus já nos dá a ideia que já sabia muito bem o que eles iam perguntar e a resposta já estava formulada dentro da mente de Jesus, Jesus assinala para nós que nós não estamos sozinhos. Jesus nos mostra que sabe cada passo que está no nosso caminho, cada caminho que nós vamos percorrer, mas está com as mãos sobre nós para que nós possamos, através do nosso livre-arbítrio, trilhar o melhor caminho. Eu aguardo agora as considerações de vocês. Respeitar as leis é civilidade. A Solange, né, dizendo: respeitar o próximo é preciso para vivermos bem e esperar que nos tratem da mesma forma. As pessoas tendem, né, porque Jesus fala no Evangelho de hoje, né, a máxima: amai
Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que nós temos uma tendência, né? Tem até uma frase que ela é muito pertinente, que eu não sei de quem é essa fala, mas eu já ouvi essa fala, né? As pessoas te querem bem, mas jamais melhores do que elas, né? Então, às vezes, por ter uma tendência a esse caminho, as pessoas tendem a fazer as coisas pelo outro de qualquer maneira, mas esquecem que existe, sobretudo, a lei de ação e reação. É Jesus que está impondo isso sobre nós? Não é a lei está aí para todos e contra todos. Então, nós não estamos fazendo nada para ter algo em troca, mas eu escolho o que eu lanço no meu caminho. Eu escolho como eu vou lidar com determinada situação. Se eu exagero numa situação a ponto de me prejudicar, ou se eu me acalmo para que eu possa passar da melhor maneira, né? Dentro daquilo que nós estamos passando, as formas, as atitudes que nós estamos tendo diante das oportunidades que estão à nossa frente, está nos afastando ou nos aproximando de Jesus? O medo nos afasta ou aproxima de Jesus? Jesus nada temia. Jesus tinha fé firme no Pai. Jesus foi até o fim, cumpriu o que precisava ser cumprido e cumpriu com maestria. Então, nós precisamos olhar para nós de maneira diferente, nós precisamos olhar para o outro de maneira diferente, porque cada um vai receber aquilo que é de direito, né? Dai a César o que é de César, mas vai receber também cada um conforme o seu plantio. Então, se nós plantamos de uma certa forma uma determinada coisa, uma determinada ação, um determinado até um vegetal que você planta, você sabe o que te espera lá na frente, né? Então, nós precisamos ter esse discernimento de estar firmes com Jesus, estarmos equilibrados, viver o mundo terreno, mas não esquecer do espiritual, porque nós sempre falamos aqui, nós todos vamos embora, ninguém vai ficar. Então, é viável que a gente se entrose, que a gente queira as coisas da matéria, sim, mas olhe também, tenha esse equilíbrio para que nós, então, possamos viver, seguir e findar a nossa missão da melhor maneira possível, né? Porque é isso que Jesus espera de nós. Jesus espera que a gente siga firme. Medo, que é o medo, né? Ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, nada temerei, porque Jesus está comigo. Então, nós não precisamos temer. Nós temos que fazer o nosso melhor, nos equilibrar sempre, estarmos constantemente em oração e vigília para nós mesmos, com os nossos atos, para que nós possamos saber para onde nós estamos indo e aonde nós queremos chegar. A Cris dizendo, não façamos para o outro o que não queremos que façam para nós. O que acontece é que as pessoas só se dão contra quando dói, no próprio calo. Enquanto está doendo no outro, tudo bem. E o egoísmo muitas vezes impera, infelizmente. O egoísmo e o orgulho, a vaidade, a soberba, as chagas da humanidade, né? As chagas da humanidade está aí. Quando a Cris fala, né, que as pessoas só dói nelas, né? Enquanto está no outro, está tudo bem, né? Pois é. Mas a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito educativa que é, né?
Um dia dói no calo do outro, no outro dia dói no meu calo, né? E aí eu passo pela expiação. E aí eu sei perfeitamente o que o outro passou. Porque é muito fácil somente reconhecer, né, arrepender e reparar. É muito fácil, né? Então, quando você passa na carne, você sente a dor, você então tem a tendência a você não querer experimentá-la novamente, né? Enquanto o outro está ali se queimando e sentindo a dor, às vezes o outro está olhando, está achando graça, né? Até um dia que ele também se queima. Aí já não acha graça mais, né? Então, e ele somente ir ali dizer desculpa, não basta. Passa na carne para você ver como é que é. A Luciana dizendo, sermos justos para com os outros e para conosco mesmo. Se não me pertence, que eu não me aproprie. E que os ensinamentos de Jesus nos inspirem e nos ajudem a termos as atitudes corretas em toda e qualquer situação de nossas vidas. É verdade, né? Nós precisamos apropriar daquilo que é nosso, né? Daquilo que a gente conquistou. E hoje em dia está tão difícil essa questão aí para o mundo afora, né? Nós temos visto aí a criminalidade que aumenta a cada dia, cada vez mais essa criminalidade vem se sofisticada, né? Necessitando da gente uma vigília maior, mas os ensinamentos estão aí. Aprende quem quer, né? Se não quiserem aprender, uma hora vão aprender. Só que enquanto não aprendem, o sofrimento, né, se faz morada no caminho de cada um. Por isso a necessidade da reforma íntima, né, Silvia Leones? É verdade. A reforma íntima é necessária todos os dias. O orar e vigiar tem muito a ver com a reforma íntima, porque nós primeiro olhamos para nós. Nós vamos olhando o que nós precisamos melhorar, né? E aí nós vamos nos reformando um pouquinho a cada dia. Nós mesmos vamos talhando, nos moldando de forma que nós então vamos desenvolvendo e aproximando mais de Jesus. A Claudionete dizia, temos que respeitar o próximo e amarmos uns aos outros como Jesus amou. Temos que ter bondade, caridade, paciência e muito amor. Virtudes essas, né, Claudionete? Que a gente encontra na Terra, sim, mas cada vez mais escassa, né? Que nós possamos, então, fazer a diferença. Ainda que nós somos pequenos pontinhos, que nós possamos, dentro da nossa possibilidade, brilhar, ser um pontinho de luz, fazer com que fique melhor. Nós não vamos conseguir mudar o mundo, né? Mas nós podemos mudar a nós mesmos, porque a partir do momento que nós mesmos nos melhoramos, ao nosso redor tende a ficar melhor. Porque nós somos uma pessoa que já nos compreendemos, nós somos umas pessoas que já estão raciocinando, que está refletindo, que está nos reformando. Então, com tudo isso, a tendência é que a gente venha seguido de mais paciência, de mais perdão, de não fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse com a gente, de dispensar ao outro aquilo que se a gente tivesse no lugar deles, gostaríamos que fossem dispensados a nós, né? Então, nós precisamos pensar tudo isso, mas esquecermos jamais que o que é de cada um está guardado e que Jesus está para todos e que nós precisamos estar mais perto dele sempre. Mais alguma, gente, consideração? Vamos encerrar? Agradecemos a Jesus pela oportunidade de reflexão,
Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os desencarnados presentes, os nossos mentores espirituais presentes. Agradecemos não só os que estão aqui comigo, mas os que estão aí com cada um de vocês, ouvindo a palavra, refletindo junto com todos nós, vibrando junto com todos nós, para que nós, então, possamos sair daqui hoje com a mente mais aberta. A nossa água, nós pedimos a Jesus que, se alguém chegou depois, né, que a nossa água possa ser fluidificada, magnetizada, que nela tenha os fluidos necessários a cada um de nós. Que nós possamos seguir confiantes, que nós possamos seguir equilibrado entre vida física e vida espiritual. Que nós possamos viver o dia a dia da materialidade, sem esquecer que Jesus é o nosso modelo, o nosso norte, é até ele que nós queremos chegar e que nós somos espíritos e não carne. Que nós possamos, então, a cada dia, desenvolver o nosso discernimento. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Espero que nós possamos sair daqui hoje refletidos, né? Ou se alguém desejar, leia novamente, né? Para que possa tirar o espírito da letra mais uma vez. Fiquem em paz, que Deus abençoe cada um de vocês.